ver. Vamos fazer assim. Bora. Bom, obrigada, tá, Ju, pela Que presença, isso? por aceitar aí bater esse papo com a gente, né? A gente está Uhum. com esse projeto aí incrível, eu e a Dé, com esse projeto de podcast, para tentar levar para as pessoas, né, esse propósito, essa mentalidade grandiosa para a gente poder aplicar na nossa vida e ter um processo de evolução e poder viver uma vida plena, né, de plenitude. E a gente acredita que tu faz parte, né, desse nível de pessoas que conseguiram atingir esse sucesso, né? Então, por isso que a gente te convidou para bater esse papo incrível. E hoje a gente quer mostrar para o pessoal aí um pouco dessa mentalidade empreendedora, né, Ju? Eu Uhum. digo um pouco porque a gente bate um papo aqui de 1 hora, é Claro. uma coisa que, né, duraria horas, Sim. dias, Sim. né, da gente conversando. É só para a gente dar mesmo uma pincelada para o pessoal aí poder entender a grandiosidade, o quão maravilhoso é a gente sair desse mercado CLT e poder Uhum. empreender, poder ter essa liberdade, não apenas financeira, né, Uhum. mas de vida, propósito, Sim. né? Ah, exatamente. Eu que agradeço o convite e agora conhecendo aqui a Débora, né, pela primeira vez conversando, a Carla já tivemos alguns encontros, então obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês, hein? De outros carnavais, né? Vocês se conhecem. Bom, a Carla falou muito de você, falou Que muito bom. bem, lógico, né? Que- O É importante quanto ressaltar essa última parte, né? Viu eu só, quis, Ju? Falei eu quis bem. enfatizar mesmo, para não ficar nenhum resquício de dúvida, mas fica tranquilo. Fica não. Bom, e vai ser um prazer a gente se conhecer, lógico, e trocar ideias aí, tanto no projeto como fora do projeto. Acho que a gente tem muita coisa para fazer. Tanto eu como a Carla, a gente está nesse processo de realmente querer trazer para as pessoas, não é só para a nossa vida, porque a gente trouxe para a nossa vida, viu que deu certo, agora é o Uhum. momento de transbordar isso, né? Exato. Que é quando a gente começa a dar, a gente começa a sentir a felicidade mesmo, plena na nossa vida. Perfeito. E de fato isso está acontecendo, tanto nas mentorias quanto nesse projeto que a gente está dando. A gente faz lives, faz um monte de coisa para trazer as pessoas nessa transformação de mentalidade mesmo, mudança de mentalidade para querer crescer. E quando a gente fala de empreendedorismo, né, de você empreender, não é só o fato de você talvez sair de um CLT e querer abrir uma empresa própria, né? É você ter uma mente empreendedora, que eu acho que vai muito além, Uhum. né? O que você acha sobre isso? Não, perfeito. Eu, usando um pouquinho da minha experiência, né? Acho que esse que é o grande intuito. Eu trabalhei por 3 anos na Ambev. E a Ambev é uma empresa que tem muito essa cultura de dono. Sim. Então, lá mesmo sendo CLT, né? Vamos botar assim, todo mundo tinha aquela busca por querer fazer o negócio crescer, né? Buscar a empresa se desenvolver, os setores serem mais efetivos, né? Uma cultura muito forte em relação a isso. E foi uma grande escola para mim. O momento que eu fiz essa transição para me tornar em um PJ, né? Eu digo CEO da MEI. Então, assim, a gente traz muito esse conceito de entender que o negócio, sendo um negócio próprio, eu preciso cuidar de várias outras situações que num CLT eu não precisava. Eu preciso mudar minha mente em relação a isso, porque senão a gente fica muito refém, né, daquela, vamos botar assim, daquela carência, né? Pô, não tem uma empresa por trás me cuidando, vamos botar assim. Então, eu resolvi empreender através do modelo de franquia, né, e é um modelo que para mim fez muito sentido. Eu, de fato, por mais que eu tivesse uma cabeça empreendedora, eu ainda tenho muita dificuldade de iniciar um negócio do zero. Então, me conhecendo um pouco mais hoje, eu vejo que isso é um grande desafio para mim. Porém, através de um modelo de franquia, isso facilitou muito a minha vida, porque já tinha um modelo estruturado, testado e pronto. Então, bastava eu aplicar. E, em cima dessa aplicação, colocar, de fato, aí esses temperinhos, vamos botar assim, do empreendedorismo, de ações e tudo mais. Então, para mim, faz muito sentido. 100%. Acho que é aquela coisa, né? Tipo uma receita de bolo. Alguém já testou, já deu É certo. isso. Agora, por que que eu É não vou isso. testar? Se já me falaram que deu certo e eu posso ter sucesso com isso. Então, eu Perfeito. acho que é um ótimo formato para quem quer de fato sair do CLT, né? Uhum. E começar ali uma carreira sólida e autônoma, né? Esse modelo Perfeito. de franquias é uma ótima opção, Uhum. com certeza. Para quem quer empreender e ainda tem medo, né? Exato. Eu acho que começar por esse caminho é
não existe desculpa mais, né? A gente fala muito dessa questão da autorresponsabilidade, né, Ju? Eu e a Dé, a gente trata bastante disso, né? Então, as pessoas Uhum. geralmente vêm muito com essa desculpa, né? Como é que eu vou empreender? Da onde? Uhum. Né? É tudo muito difícil, é tudo muito complicado. Não, mas existem fórmulas para isso, existem soluções para isso que podem te ajudar, pelo menos nesse primeiro momento, caso depois, né, tu queira ir para um outro passo. Mas nesse primeiro momento pode te ajudar o modelo de franquias. Demais, né? Ah, e eu acho que um ponto bem legal, Gris, até quando a gente, né, vocês me convidaram para a gente fazer esse bate-papo, eu pensei muito sobre o assunto. Empreender não é para todo mundo, não é. Porque, de fato, a gente Verdade. tem uma cultura, até de criação, até da própria escola, né, vamos botar assim, que nos mede, nos valoriza pelas notas que a gente tirou, pela forma que a gente seguiu, né, vamos botar assim, um playbook da vida, né, na escola e tudo mais. E o empreender, ele pede que tu tenha uma dosezinha, tu comentou agora do medo, né? Tem uma dosezinha de enfrentar o medo, né? E mesmo no modelo de franquia, tem um frio na barriga junto também, porque, claro, é um negócio que depende exclusivamente de ti. E hoje eu conduzo muitas entrevistas com pessoas que têm interesse em ser franqueadas, e é muito interessante de perceber isso nas pessoas que tu está fazendo a entrevista. Né? Muitas vezes elas gostariam que tivesse algo muito certo. Ah, não, aqui tu vai entrar e vai fazer assim, vai fazer saldo, e é com certeza 100% deixando de dar certo. E na prática a gente sabe que não é. Então, é muito importante essa questão, quando a gente está no empreendedorismo, ele não é para todo mundo. Existe toda uma cultura que a gente está muitas vezes enraizado e está tudo certo. Sim. Eu acho que se não fosse essas diferenças, né, não teria médico, não teria, né, outras profissões que a pessoa de fato E se são identifica com aquilo. necessárias. E são Exato. Eu acho necessárias. que não é nem só o empreender que não é para todo mundo. Eu acho que eu vou usar uma palavra um pouco forte, talvez injusto falar isso, mas eu acho que o sucesso não é para todo mundo, Uhum, uhum. Juliano. Porque assim, para você viver uma vida de sucesso, triunfar na vida, você precisa entender que você vai ter que lidar com medos, com Uhum. inseguranças, com traumas, com traições, com pessoas que vão passar perna em você, Uhum. com, nossa, N situações difíceis, de fato, desafios que você vai ter que enfrentar. E as pessoas não querem correr É riscos. As pessoas querem tudo pronto, que é a receita do bolo pronta para fazer. E se tiver feito, melhor ainda, só me dá o dinheiro. É tipo isso, não quer exato. nem fazer o bolo. As pessoas não Eu, querem ter o trabalho de eu, nada. eu não Então, quero o trabalho, eu quero só o emprego. só quero, só quero meu dinheirinho lá entrando na minha conta, bonitinho, todos os meses, e fazer mais do que eu devo fazer? Não. Como que eu vou fazer mais? Se eu estou recebendo para fazer só isso, então eu vou fazer isso. É o E maior aí é que está o erro, engano. porque Exato. as grandes empresas, elas triunfam, elas vão longe quando elas fazem mais do que elas devem fazer, né? Então, é se destacar, é você querer se destacar para ser diferente dos iguais, parar de ser Perfeito. tudo a mesma coisa. Então, é o que eu falei no início. O sucesso não é para Não. todo mundo. É para as pessoas corajosas, é para as pessoas que Ah, querem correr risco e querem passar pelas dificuldades, e sabem que as dificuldades não são para colocar você para baixo, pelo contrário, é uma escalada para você crescer. Então, quem tem perfeito. essa visão consegue de fato triunfar na vida, mas a grande maioria não quer, eles se prendem ali na vida medíocre, na vida que é confortável, Uhum. não quero riscos. Perfeito. Eu acho que o Ju trouxe um ponto bem importante ali nessa essa questão da cultura, né? O brasileiro tem muito essa cultura, né? Aí eu vou entrar em questões até políticas, muitas vezes religiosas, né? De fato não querer realmente que a pessoa comece a pensar por si só, Uhum. né? Porque um Sim, empreendedor, ele precisa muito ter essa criatividade, esse lado proativo, né? Ir atrás, né? A autorresponsabilidade, ela é muito de criar oportunidades, né? O autodesenvolvimento é ter a autorresponsabilidade, e a autorresponsabilidade é criar o seu caminho, Uhum. né? Não é me dar o caminho que eu vou pisando, não, é eu vou construindo É o meu caminho, isso. né? A Dé falou de empresas de sucesso, pessoas de sucesso Uhum. sempre fazem mais, né? Então, a gente vive muito, né, numa cultura do Brasil aqui realmente, né, de
Não, eu vou fazer um concurso público, porque o salário tá bom, eu vou lá, trabalho minhas 8 horas e volto para casa. Não estou falando em tom de crítica, realmente cada um tem a sua meta de vida, o seu objetivo, a Perfeito. sua missão, né? Uhum. Mas para que a gente consiga ter uma vida de plenitude e de sucesso, a gente sempre precisa estar fazendo mais. Se tu olhar as pessoas, os homens mais ricos do mundo, eles fazem cada vez mais, né? A gente tem os mais ricos do mundo aí já são, né, tirando ali o do Facebook, o Elon Musk ali, né, que não são tão idosos, mas a gente tem Bill Gates, que já é mais velho, Warren Buffett, que já é mais velho. Eles ainda podiam estar aposentados em casa, super de boa. Eles ainda fazem, eles ainda constroem, eles ainda criam. E esse é o grande sucesso para se ter plenitude na vida. Fazer sempre mais, estar fazendo, mas não fazendo de qualquer jeito. Fazendo de acordo com a sua missão, de acordo com a sua essência. Esse eu acho que é uma grande lição que as pessoas precisam entender e compreender aqui no Brasil, né? Inclusive, é um post que eu fiz hoje, só já te deixo falar, Juliano, só complementando que a Carla falou aqui, eu falei exatamente isso, sobre isso em um post. Se você tá feliz com o seu conforto, tem alguma coisa errada em você. A gente não pode ficar feliz no nosso conforto, não tem que ficar parado. Sempre tem que ter uma escalada a mais um degrau e mais um degrau, porque é isso que vai te levar realmente a ser um vencedor. Se você estagnou em algum momento da sua vida, para analisar se tá tudo bem, porque alguma coisa está errado aí. Sim. A gente sempre tem que buscar evoluir, se transformar, não pode estagnar em momento algum. E a gente é criado muito nisso, né? Ai, não, quando eu tiver esse salário, tá bom. Quando eu tiver esse emprego, tá bom, não quero mais nada. Tá bom aqui. Não, a gente precisa sempre estar querendo, né? Se criou uma cultura muito errada de querer mais é errado, é arrogante. Por que tu tá querendo tanto se tem outras pessoas que não têm? Sabe? É uma coisa que não fecha, tu entende? Então, é muito errado. Tem coisas que são ensinadas aqui no Brasil. Eu digo no Brasil, né, porque eu moro aqui, mas a gente percebe a mentalidade de alguns outros países aí, como os Estados Unidos, alguns países da Europa ali. A gente percebe que a mentalidade é bem diferente, né? Sim. Teve alguém que falou exatamente isso para mim outro dia. Eu fiquei até um pouco. E é uma pessoa que eu não esperava ouvir isso. A gente estava discutindo sobre realmente quanto a pessoa ela tem que querer cada vez crescer mais. Nossa, mas ela virou assim para mim e falou: Nossa, mas eu acho isso um pensamento tão ambicioso. Parece que você não se contenta com o que você tem. E não é que eu não me contento com o que eu tenho. Eu posso olhar em volta de mim, agradecer por cada coisa que eu tenho, mas não por isso eu sou infeliz. E não por isso eu não posso ter mais do que eu já tenho, né? Então, é saber dosar, saber equilibrar, uma coisa não anula a outra, não tem nada a ver. E a ambição, se ela é usada para o bem, ela é positiva. Não tem nada de errado, né, em você ser ambicioso. Por que Sabe não? A que gente veio aqui nesse mundo para usufruir das coisas boas. é exatamente isso. A gente veio para usufruir. E para mim isso é muito, muito claro, assim. Eu acho muito legal de trazer para vocês, assim, a minha experiência nesse sentido, porque hoje eu tenho um negócio que ele não tem limites, né? Muitas vezes eu falo com pessoas, fazendo entrevista, e a grande satisfação das pessoas hoje no mercado de trabalho é que elas têm uma limitação. Juliano, quanto mais eu vender, vai ter um teto, eu vou ganhar só até aquilo ali, depois não ganho mais. E aqui não. Aqui tu tem uma liberdade de ganhar o quanto o teu trabalho render. E é muito interessante de perceber que, por mais que a gente tente buscar pessoas que tenham um perfil bem ambicioso, que tem assim, a gente não vê a ambição como uma coisa ruim, né? É diferente de ganância, né? Acho que tem essa confusão Exato. muitas vezes da ganância pela ambição, mas a ambição aqui a gente vê de uma forma muito positiva. Mas como é interessante que quando a pessoa começa a fazer o trabalho, ela tem, direta ou indiretamente, um teto. Isso é muito interessante. Acho que faz muito sentido aqui. Aqui, muitas vezes, o profissional entra ganhando X e daqui a pouco ele está ganhando 5X. E aquele 5X, para ele fez um trabalho, teve um esforço para chegar naquele valor, e ele passa a ganhar aquilo e ele começa a querer usufruir daquilo. O que faz todo sentido para mim, tá? Acho que a gente guardar muita coisa para frente, a gente não aproveita hoje, mas existe sim um processo para que essas coisas realmente aconteçam.
O que eu trago aqui de interessante é que muitas dessas pessoas, quando chegam nesse 5x, elas param. Não é porque elas não tinham ambição, é porque aquela realidade delas ali é o novo limite que elas criaram para elas mesmas. Então, se eu fosse querer buscar, em vez de 5x, buscar 10x, beleza, eu preciso fazer aquele mesmo esforço que eu fazia lá no início, mas aqui já tá legal. Pô, olha quanto que eu tô ganhando, né? Por que eu vou continuar fazendo isso que eu faço se hoje já tá confortável? Então, é muito interessante que muitas vezes, por mais que a gente olhe assim, a pessoa não tem perfil empreendedor. Não, acho que todo mundo tem um teto. E a diferença das pessoas que ultrapassam esse teto, muitas vezes está ligado muito mais ao propósito da atividade, como a Carla trouxe aqui alguns exemplos, né, do próprio Elon Musk, essas figuras muito carimbadas assim de prosperidade. Se tu reparar, essas pessoas não estão fazendo mais pelo dinheiro. Elas fazem por algo Existe um maior. propósito. Pela entrega, como a gente estava falando aqui no início, por por uma entender causa, que não por um salário, existe uma né? causa. Perfeito. E eu Mas se é por uma causa, acho tem que fazer que, de graça. Não. Eu acho que tudo tem uma troca. Né? A troca, exato, ela tudo sempre tem um vai existir. preço. Não vai fazer de graça, não vai dar para os outros de graça, até porque para você conquistar algo bom, você tem que ter o mínimo de um esforço, um investimento, alguma coisa. E eu acho que aqui entra também a questão da crença, Juliana. Posso estar enganada, mas eu Perfeito. acho que muitas pessoas, elas se limitam porque elas têm dentro das crenças dela Uhum. que ela não merece mais do que isso. Perfeito. Ou até mesmo a crença de identidade, né? Ela se identifica como uma pessoa que só pode chegar até aqui, eu Até não ali. posso mais do que isso. Então, é também uma questão que dá para se ajustar, porque é fazer uma reprogramação mental, que tudo isso é ajustável, é só a pessoa identificar e querer mudar. Uhum. Mas é exatamente isso. Às vezes é tipo a gente querer encher um recipiente de água, né? E aí chega no topo e aí você quer continuar colocando, só que começa a transbordar, porque não cabe mais. Se você não é um recipiente forte, um recipiente robusto, grande, bonita, uma coisa bem estruturada para tudo que entrar de bom, de bênção na sua vida permanecer ali, Uhum. então vai chegar um momento que vai começar a transbordar, vai começar a se perder, na verdade, né? Porque Uhum. você não é um recipiente forte, firme. Mas se você é um recipiente que pode cada vez se ampliar mais e se ajustar à sua nova realidade, então a gente tem que adaptar a nossa cabeça para isso, né? Lógico, a pessoa que quer viver isso. É o que eu sempre falo também, não é todo mundo que quer ser milionário, não é todo mundo que só pensa em dinheiro, né? A pessoa às vezes está cômoda com a vida que ela tem. E tá feliz e tá tudo bem. É o que você falou antes também. Para isso existem médicos, existem faxineiras, existem, né, porteiro, zelador, cada um com a sua função e cada um tá aqui Dentro no da sua mundo para realidade. fazer alguma coisa diferente. Não é todo mundo que veio para ser igual, né? Eu Perfeito. vou juntar ali o comentário da Dé e te questionar se tu teve alguma crença que tu teve que quebrar ao longo da tua carreira aí. Vou te Ótimo. colocar nessa Bora. enrascada aí. Assim, Tu teve alguma crença que tu teve que quebrar ali? gente, a gente eu digo que tem crenças que são positivas, que nos ajudam a chegar muitas vezes no nosso objetivo, né? Mas existem crenças que, de fato, a gente chama de limitantes, apesar de eu achar que toda crença ela tem o seu limite. Mas é óbvio que sim, né? Eu acho que o grande momento, vamos chamar assim, que eu tive aqui dentro deste negócio, enquanto franqueado, foi na minha virada de chave enquanto franqueado que fazia só prospecção de vendas, para o momento em que eu passei a captar e desenvolver novas pessoas. Porque para mim, como um modelo de negócio, se eu fazia, qualquer um podia fazer. Então, quando eu trouxe algumas pessoas para o meu time e comecei a entender um pouco que as pessoas não funcionavam igual a mim e, apesar de existir um modelo, nem sempre todas tinham o mesmo resultado, eu passei a questionar não só as pessoas, mas passei a questionar o meu próprio trabalho. Será que eu sou bom o suficiente em construir novos profissionais, vamos chamar assim, né, em desenvolver novas pessoas? Uhum. E eu lembro bem assim que eu estava fazendo um processo de mentoria, de coaching na época, que foi super importante para mim, foi o primeiro processo mais profundo que eu fiz. E eu lembro que o ponto que eu trouxe para o meu mentor lá na época foi: eu acho que o meu time é muito limitado, ele não tem muita ambição. E tá, beleza, a gente começou a fazer um trabalho e tudo mais. Quando a gente começou a desenvolver esse trabalho,
eu percebi que, na verdade, quem não, né, o time era reflexo da minha própria liderança. Então, o quanto que aquilo ali para mim, de talvez não ser tão competitivo, de não brigar naquele momento, estava refletindo nos meus liderados. E isso foi uma virada de chave muito grande, porque a crença é um negócio muito interessante. Ela tá ali, tá na tua cara, ela esfrega na tua cara. Só que é tão parte de ti aquilo que é normal. É normal. Quando eu passei a ter um time e comecei a enxergar neles as minhas dificuldades, eu comecei a perceber o quanto que era importante eu fazer um trabalho de desenvolvimento. E aí foi ali que foi um despertar mais forte para eu buscar ferramentas de desenvolvimento e fazer uma série de treinamentos que eu venho fazendo aí ao longo dos últimos 3 anos, praticamente. E que Fazer me os ajudaram ajustes, né? demais a fazer esses ajustes. Eu te diria que a principal crença era justamente essa, de não ser competitivo. E que para mim, na época, eu nem fazia nem ideia. Quando eu mudei essa chave, naquele ano seguinte, o time foi campeão do estado de vendas. Então, assim, o que eu fiz de diferente? Nada. Eu Tu passei a trabalhou em acreditar que era possível, tu É trabalhou como né? você Então, se passei a fazer identificava. ações. Exato. Perfeito. e olha como é importante a gente se autodesenvolver, mesmo quando a gente atinge um patamar, quando a gente atinge um cargo, um certo cargo, um Total. sonho, um objetivo. As pessoas também tendem a parar, né? Uhum. De se autodesenvolver, de estudar, de ir atrás. Não, o Juliano conseguiu ter essa virada de chave porque ele foi atrás de cada vez mais, né? E eu como tua amiga pessoal, eu sei o quanto o Juliano investe na pessoa dele, investe em se conhecer e atingiu o sucesso graças a isso, né, Ju? Uhum. Acho que a grande virada de chave minha dentro deste negócio aqui, que me possibilitou alguns reconhecimentos e a questão financeira hoje, é justamente, para mim, essa virada de chave, utilizando ferramentas de autodesenvolvimento, né, que eu tenho para mim como verdades já, né, quase que absolutas. Acho que nem toda verdade é absoluta, mas essa para mim é algo que me norteia hoje e dirige a minha gestão, minha liderança com as pessoas com quem estão comigo. E poder ter essa visão mais humanista mesmo, né? Vamos botar, a ambição ela não precisa ser cega, né? Aquela ambição, eu vou cortar as cabeças e vamos lá e não, a gente consegue sim fazer com que as pessoas sigam um desenvolvimento também, consigam prosperar também. E para mim acho que a grande questão aqui que faz muito sentido nesse trabalho e por isso eu continuo fazendo botar assim, com a mesma intenção do início, é saber que eu posso, através de profissionais, fazer com que eles consigam enxergar suas realidades e se desenvolver e ter prosperidade. E para mim isso faz muito sentido. No momento que eu consigo fazer com que outras pessoas, ou que o meu trabalho entregue para as pessoas algo bom, eu vou ser bem remunerado por isso. Eu vou ser bem recompensado por isso, seja financeira, seja de outras formas. Mas a grande questão é justamente o quê? Um trabalho que tem que fazer sentido, esteja alinhado com os teus valores e princípios, que entregue algo que seja bom para a sociedade ou que resolva um grande problema. E quando a gente tem a união daquilo que a gente acredita com aquilo que a gente se identifica, vai de fato A coisa concretizar flui. a coisa acontece, a gente materializa. Então, para mim, isso faz muito sentido. Eu E hoje falo tu muito treina isso. outros Eu falo líderes, muito. né? É a questão do propósito. Quando você se alinha com o seu propósito, as coisas começam a fluir. Porque tantas pessoas que trabalham em áreas que elas não têm nada a ver, Uhum. né? Até mesmo para você ser um CLT. Será que você está num ambiente que faz sentido com o que você busca para sua vida? A função que você faz, que você tem, independente se você é empreendedor ou não, eu acho que a gente tem que estar bem conosco no dia a dia, em ambiente de trabalho, a função que você está fazendo, os seus colegas de trabalho, as suas amizades que você tem, tudo tem que estar alinhado num mesmo objetivo, porque senão a gente se perde, aí é onde começa a entrar o vazio, né? Juliano, Perfeito. e uma pergunta assim um pouco mais técnica. Você acha que para um empresário de sucesso, né, podemos dizer assim, Uhum. é mais importante ele ter habilidades técnicas ou uma mentalidade forte? O Uhum. que você acha que mais importante aí, que você considera mais. Assim, toda área
ela tem essa característica. Mas, mesmo aquela área que é muito mental, vamos botar assim, um professor, vamos pensar num professor. O professor ele precisa ser muito técnico, né? Entender do Sim. assunto para poder passar aquele conhecimento. Mas a gente que já passou por universidade e tudo mais, a gente sabe que tem professor que entrega um trabalho fantástico e tem um professor que ele entrega o básico. E mesmo quando a gente não é um empreendedor, independente do que a gente faça, a gente tendo uma mentalidade empreendedora, a gente, como vocês comentaram, vai entregar mais. Para mim, a mentalidade é tudo. Hoje, por exemplo, eu treino as pessoas que vêm trabalhar comigo, existe já um padrão, um modelo. Então, vamos botar assim, existe uma técnica. E, e olha que interessante, vou trazer para vocês uma realidade do meu dia a dia aqui. Eu, por exemplo, hoje, Débora, tu vai vir trabalhar comigo e eu vou te ensinar a vender seguro de vida. Eu vou te ensinar a vender seguro de vida. E no início, tu vai vender seguro de vida. Por quê? Porque como no início tu não tem muito ainda a mentalidade, tu só tem a técnica, tu vai desempenhar aquele trabalho. Então tu vai realizar uma atividade. E como esse modelo ele é muito testado e funciona, tu vai vender. O que acontece com o passar do tempo? Esse profissional que ele sabia muito pouco, ele é pouco técnico, está no início ainda de atividade, a mentalidade dele quando ele chegou aqui era muito forte. Porque ele acreditava que ele podia fazer aquele trabalho, ele era uma pessoa confiante. Quando a gente trabalha na área de vendas, e quem estiver nos ouvindo aí deve concordar comigo, o cara que trabalha na área de vendas, ele tem que ter uma mente forte. Porque a gente recebe muito não, né? Às vezes aquela venda que estava para acontecer, ela não acontece. Então o nosso dia a dia é vivenciar isso. E o que acontece muitas vezes com esses profissionais que inicialmente tinham pouca técnica e vendiam, e com o passar do tempo eles têm uma técnica fantástica, porque eles passaram pelo processo inúmeras vezes. Se eu for colocar aqui falando de inúmeras vezes, sei lá, eu devo ter conversado com mais de 2.000 pessoas facilmente para falar sobre seguro de vida. Então, posso ter propriedade de falar sobre o assunto. Mas essas pessoas que, ao longo desse processo de falar com pessoas, foram rejeitadas, se sentiram menores, né? A mentalidade delas teve vamos botar assim, teve um impacto muito grande. E essas pessoas deixam de acreditar nelas mesmas. Então, quando eu tenho um vendedor, que o cara tecnicamente sobrevive, vamos botar entre parênteses, assim, entre aspas, a um período de maturação da mentalidade dele, de beleza ou não é para mim, eu sei se é a minha atividade, eu tenho uma resiliência, eu tenho força, né, e acredito naquilo que eu faço, esse cara vai ganhar muito dinheiro. Porque ele, tendo uma mentalidade forte e tendo uma técnica e um conhecimento alto, não desconheço profissão que ganhe mais dinheiro do que vendedor. Isso eu posso afirmar. Sim. O que acontece nesse meio termo é que grande parte das pessoas se perdem na questão da mentalidade. Eu, Se sentem eu acho que menores, entra. conhecem muito do produto, mas não conseguem entregar mais porque perderam aquele entusiasmo do início. Então, a pergunta aqui, respondendo para ti, os dois funcionam, mas a mentalidade ela mantém por mais tempo, tá? E traz mais resultado, né? Muito Eu acho que entra também a mais. parte de proatividade. A pessoa que é mais proativa, que é mais, né? E até mesmo, não sei se vale linkar a questão de caráter. Uhum. Eu acho que isso também é importante, assim, pensando em um personagem ali para fazer parte de uma equipe de venda, né? Se você tem ali duas opções, um cara que tem um currículo ali de 15 anos como vendedor, e tem habilidades, né? Ele tem sabe as técnicas, mas uma outra pessoa que talvez está começando, que foi o exemplo que você deu, né? A pessoa nem não sabe exatamente o que tem que fazer, não conhece o produto, mas ele tem essa garra, essa proatividade de querer fazer, e uma pessoa que você vê que ela é íntegra, uma pessoa que vai te trazer um resultado, acredito que você vai optar pela opção 2, né? Ah, com certeza. Com certeza. E é justamente isso, é apostar em que aquela pessoa tenha aquela mentalidade. Inclusive, Sim, durante o processo que a gente faz de conhecimento da pessoa, para saber se ela teria o perfil ou não, a gente não avalia se ela tem um currículo de grandes empresas. A gente avalia como que essa pessoa reagiu a certas situações da vida dela. sim. Claro, é uma entrevista, é uma primeira ideia, mas, assim, é, quando a gente olha o passado, né, histórias passadas refletem histórias futuras.
Ainda mais que a gente acredita, a gente vê que poucos são aqueles que buscam um desenvolvimento. A gente sabe que aquela pessoa, na mesma situação que pode acontecer hoje, ela tende a repetir aquele comportamento. É natural do ser humano. É o que ela Mas, conhece, é o que ela sabe fazer, né? exato, ela vai sempre no momento de dificuldade, ela vai buscar aquilo que é mais fácil. O que é mais fácil? Aquilo que eu já fiz. Então, eu vou seguir aquele mesmo padrão. Então, é interessante a pergunta, mas justamente dentro disso, a mentalidade para mim, e fez diferença para mim também. Obviamente, eu passei por momentos de dificuldade, né? Não foi sempre assim, nossa, tá tudo perfeito, tudo lindo. Não, a gente tem Lógico sim que altos e não. baixos, mas é como a gente reage a cada um desses momentos que vai definir, né, a nossa longevidade ou não dentro de um negócio. E eu quero Perfeito. reforçar o quão importante é a gente trabalhar no se conhecer mesmo, Uhum. né? Porque vamos pegar esse exemplo aí de uma pessoa que viveu essa rejeição numa venda. Ela pegou uma venda lá que estava quase fechada, quase certa, e aí a pessoa lá deu para trás, não quis fechar com ela. Se essa pessoa tem alguma crença, né, enraizada, alguma questão de rejeição do passado, de pai, de mãe, da infância, isso vai Uhum. vir com muita força para essa pessoa. E Vai. muitas vezes são essas pessoas que acabam desistindo desse trabalho de vendedor, Exato. né, Ju? Porque são Exato. pessoas que não olharam para essa ferida, não trabalharam essa ferida, muitas vezes não têm nem noção que existe essa ferida dentro dela, né? E são essas pessoas que geralmente desistem. Porque no primeiro não, no primeiro olhar para essa ferida, né, para esse espelho que chega na frente da gente, essa pessoa pega as coisas e vai para um outro emprego, Perfeito. né? Então, Exato. quão importante é também as empresas poderem tá ajudando os colaboradores nesse processo de se conhecer, né? Fazendo com dinâmicas, enfim, ou na própria entrevista já vim com esse viés, com esse olhar, assim, voltado para a humanização mesmo, né? Perfeito. O quão importante é a gente superar barreiras internas, né? Porque Uhum. às vezes a gente não quer, é muito mais fácil a gente não lidar com aquilo, Uhum. né? Ignorar. A gente sabe que tem questões para trabalhar, mas a gente ignora, a gente não vou mexer ali porque dói, é Tá bom difícil assim. demais, né? Tá confortável aqui, Ah, para que eu vou me mexer? É o preço que a gente tem que pagar, mas o quão importante é a gente ter acesso, sim, a esses, desculpa, caiu aqui, a esses, as nossas próprias sombras, podemos dizer assim. Ju, eu queria te perguntar mais uma coisinha. bora. Vamos lá. Eu acho que isso é algo que a pessoa que está pensando muitas vezes em empreender, ela fica com esse pé atrás muito com relação a isso, né? Como que Uhum. tu consegue equilibrar a tua vida profissional com a tua vida pessoal? É porque a gente diz muito se diz muito, né, nessas crendices populares também, né? Até de uma maneira negativa se vende muito. Empresário não tem hora, trabalha 24 horas por dia, não existe isso, Uhum. né? Se vende muito de uma maneira até negativa isso, né? Mas como tu consegue lidar com isso? Se tu lida bem com isso? Se tu acha que isso foi um ponto negativo, talvez, na tua jornada? Agora eu voltei aqui. É, Então, o que que eu acredito, tá? Até pela cultura sempre das empresas que eu passei e hoje no meu negócio. Eu não consigo enxergar essa divisão, tá? Para mim isso não existe. Essa divisão, é um equilíbrio de vida pessoal e profissional. Até porque eu não acredito em equilíbrio. Vou começar por aí. Porque na prática não existe equilíbrio. Se tu tá parado, tu tá ficando para trás. Claro que o que eu quero trazer aqui existe algo que é em excesso, e isso sim, acho que sim, se torna ruim, mas equilíbrio não existe. Se eu te disser assim, profissionalmente eu estou indo muito bem, eu estou me desenvolvendo, eu estou buscando, eu estou vendendo, eu vou estar com a minha energia um pouco mais direcionada no trabalho e, de fato, daqui a pouco a minha família vai ficar um pouquinho de lado naquele momento. Mas se eu tiver esse olhar para o todo, para aquilo que é importante para mim estar alinhado comigo, eu vou compensar isso de alguma outra forma depois. E em algum momento a minha família vai precisar de muita atenção. E meu trabalho talvez tenha que ficar um pouquinho de lado. Só que uma coisa, o Juliano não se divide ao meio. Eu não tenho como dizer assim, não, metade fica em casa hoje, a outra metade vai lá e faz a tua parte. Não tem como. E acho que a gente é um ser só. Então, enquanto a gente não tiver um corpo bem
alinhado com um coração bem desenvolvido e uma mente forte, se um dos três está desalinhado, aí sim eu acho que tem um grande desequilíbrio, tá? E aí a gente vai começar a ver na parte prática as dificuldades no trabalho, as dificuldades na família, né? Então, assim, para mim esse equilíbrio desses 300, e isso é muito interessante porque a gente fica muito na questão da mente. Ah, pô, eu tenho os neurônios, enfim, a parte científica eu nem vou entrar aqui, mas a gente trabalha muito a questão mental. Só que o quanto de inteligência a gente tem no sentimento, o quanto de inteligência a gente tem no corpo, que a gente muitas vezes deixa de lado. Então, inclusive dentro desses processos de desenvolvimento que eu fiz e faço ainda, a parte corporal é muito importante, a parte emocional está sempre sendo desenvolvida, porque o mental ele vai acompanhar, né? Aquilo que a gente consegue de fato trazer de presença para o corpo vai reverberar nas outras áreas. Muitas vezes a gente fica muito 100%. pensando nas oportunidades, possibilidades, só que aquilo não vai se tornar real enquanto a gente não tiver ação. Então, a pergunta ali em relação à questão de como equilibrar, eu acho que não tem equilíbrio. Eu acho que tem um alinhamento entre tu fazer o que tu acredita, né? Eu acredito no que eu faço, eu entrego, tipo, me traz satisfação. E quando eu vou para minha família, da mesma forma. O meu trabalho, família, meu lado pessoal, eu, Juliano, individual, como indivíduo, no momento que eles estiverem em sinergia, vai fazer muito sentido e todos os lados vão andar em conjunto. Agora, em algum momento eu vou precisar trabalhar mais. Em algum momento eu vou precisar dedicar, né? Vamos pensar, pô, sei lá, o filho ficou doente. Eu vou lá, eu Sim. vou estar à disposição para ele. Ele precisa de mim naquele momento. Então, claro, eu acho que existe não um equilíbrio, mas existem excessos. Eu também não posso só ficar com meu filho. Eu também não posso só trabalhar, porque em algum dos lados vai ficar doente. E aí, né, para mim, Juliano, hoje não faz sentido. Vai sentir falta em um dos lados. O que você falou é muito pertinente. Faz muito sentido. Tem dias que a gente pode estar 40% aqui, 60% aqui. Tem dias que a gente vai estar 30 e 70. Tem dias que a gente vai estar. E cada dia vai ser um dia. E não por isso eu deixei a minha família de lado, e não por isso eu deixei o meu trabalho de lado, né? É o que você falou, cada situação vai me colocar em um momento, em um patamar diferente. Hoje eu estou sendo mais necessitado no ambiente familiar. Eu vou ceder aqui um pouquinho para ficar mais aqui e amanhã vice-versa. E cada um tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio. Não existe um ponto de equilíbrio receita para todo Não. mundo, como uma varinha mágica. Ah, é assim que você tem que fazer e vai dar certo. Não é assim. Cada um tem que ter o bom senso de saber viver o seu próprio equilíbrio, né? E o que você falou da questão de corpo, mente e sentimento, né? Faz total sentido comigo. Isso me deu assim um flash até como foi a minha transformação, que eu venho há uns anos assim, mas eu acho que uma das minhas viradas de chave foi quando eu mudei o meu físico. Eu era Uhum. muito acima do peso. Eu emagreci 24 quilos sozinha, com 17, 18 anos. Uhum. Comecei a emagrecer e tal. E aquilo me deu uma força absurda para eu poder. Falei, nossa, eu consigo fazer isso. Por que que eu não posso fazer outras coisas também? Então, Perfeito. você quebra barreiras, né? Você fala, não, se eu conseguir mudar de um ponto X para o Y, por que que eu não consigo fazer essa coisa que também parece impossível? Na época, meu Deus, eu falava jamais que eu vou emagrecer. Como que eu vou fazer isso? Eu precisava perder mais de 20 quilos. Parecia impossível. E aí, quando você faz e você alinha o Uhum. seu corpo, porque você tem que se sentir bem com você mesmo, né? Tanto o físico como automaticamente os seus comportamentos começam a mudar, porque se você se vê bem, você começa a agir de forma diferente, você se Sim. A comunica de energia forma sobe. diferente, e aí o seu sentimento ele melhora, e aí a sua mentalidade se fortalece, uma coisa vai engatando na É. outra. Então a gente não pode Não existe ignorar divisão. nenhum É, desses. exatamente. Total. É verdade. Ai, Ju, Muito. obrigada. Eu adorei o nosso papo. Foi um Foi prazer, Gurias. maravilhoso. Né, pessoal? Juliana, A gente dá uma pincelada aqui só, né? Porque o assunto daria para render muito mais aí.
Mas eu te agradeço Vamos marcar demais. outros episódios, né? Com certeza. Exato. Juliana, eu queria pedir antes de finalizar, que a Carla tá querendo Claro. finalizar, eu só quero que ele deixe aqui uma mensagem, assim, uma dica que você pudesse dar para as pessoas, que você fala, isso para mim é uma lição de vida, algo que realmente vai tocar aí o coração dos ouvintes. O que eu posso te dizer, uma mensagem que para mim faz muito sentido hoje, tá? A gente tem uma tendência a querer controlar tudo que acontece na nossa vida. Quase como que tudo que acontece depende exclusivamente de mim. E eu passei a acreditar muito em que eu, obviamente, preciso ter algumas ações, mas de confiar que as coisas vão acontecer no tempo que elas têm que acontecer. Então, muitas vezes a gente tenta forçar alguma coisa que aconteça mais rápido, às vezes a gente tenta fugir de algo que não é, né, que a gente quer evitar, mas tudo vem no tempo que tem que vir. Então, se pudesse deixar uma mensagem, confia que vai dar tudo certo. O que tiver que aparecer para ti vai estar alinhado. Muitas vezes está só esperando tu fazer uma virada de chave num ponto bem simples, que aquilo ali vai estar alinhado contigo e vai conectar. Então, acho que seria a mensagem para o fim. Né? Confiar no processo. No processo. E persistir. Sozinho, né? E a gente nunca Perfeito. Tá sozinho, né? Entender que a gente não tá sozinho aqui. A gente tem essa tendência de querer resolver tudo, e é do meu jeito, eu que sei, né? É confiar. Né? E tem coisas externas que nem dependem da gente também, né, Carla? Então a gente tem que fazer a nossa parte e esperar as coisas acontecerem, esperar o processo de gestação. Esperar ativamente. Esperar ativamente. Essa frase foi pra mim e pra Dé, muito. Eu recebo muito essa frase, né, Dé? Total. Maravilhoso. Obrigada, Juliana, obrigada. Que agradeço. Obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Sempre que vocês precisarem, tiverem vontade, a gente marca aqui de novo para conversar. Vai acontecer, pode ter certeza. Tá bom. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada a todos que participaram. Tchau, obrigada, Carla. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.